Olá! Você já teve alguma fase de sua vida que pediu algum sinal para saber se estava no caminho certo, se estava fazendo as coisas certas na sua vida? Eu tive uma fase dessa em que estava à beira de desistir do meu sonho profissional, pedi um sinal para Deus e Ele me enviou mais do que um sinal, me enviou uma premonição. E quem me passou essa premonição foi uma senhora no ponto de ônibus que nem me conhecia. Quer saber dessa história maluca? Me acompanha neste vídeo de hoje. Eu sou Kátia Jung para o canal Desenvolvimento Épico. Bom, esta premonição, esse sinal que eu recebi, foi num dia de verão, há algum tempo atrás. Eu estava saindo do escritório do atendimento de um cliente, era em torno das 11 horas da manhã. Eu estava sem meu carro aquele dia, então precisaria voltar para casa de ônibus. Chegando ao ponto de ônibus, eu fui verificar a hora no meu celular e vi que ele estava sem bateria. Portanto, eu não sabia exatamente que horas eram, eu sabia que eu tinha saído 11 horas do escritório e não sabia que horas seria o próximo ônibus para eu poder estar pegando. No ponto de ônibus estava somente eu e uma outra senhora, e ela estava falando ao celular. Assim que ela desligou a ligação, eu perguntei para ela que horas eram, para eu ter um parâmetro. Ela me informou a hora, eram 11 horas e 20 da manhã, e veio sentar-se ao meu lado. E puxou a conversa, né, perguntando qual era meu nome, da onde eu vinha, né, para onde eu estava indo e com o que é que eu trabalhava. Eu estava triste naquele dia, desmotivada, não estava com vontade de conversar, e respondi para ela diretamente. Não fui mal educada nem nada, não, mas fui bem direta para ela, assim, só respondi meu nome, é Kátia Jung, estou vindo do meu trabalho, retornando para casa, e eu trabalho com consultoria. Detalhe, eu não trabalho com consultoria, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas, mas na época, para evitar estar explicando para muitas pessoas o que exatamente eu fazia, porque delas perguntam detalhes, né? O que exatamente, como assim, como é que você faz? Como eu não estava querendo conversar com ninguém, eu queria ficar quieta, eu só respondi consultoria e pronto, né? Consultoria abrevia, resume muita coisa e a maioria das pessoas entende. Então eu só respondi isso para ela. Meu nome, saindo do escritório e retornando para casa, e trabalho com consultoria só. E ela não me fez mais nenhuma pergunta, não me pediu detalhes, mais nada. Mas ela começou a contar a história de vida dela, né? Que desde muito nova, ela casou muito nova, teve 3 ou 4 filhos, agora não recordo exatamente, mas que ela perdeu o marido dela quando era muito nova. Alguns anos depois, ela precisou cuidar, né, dos filhos dela sozinha, que foi bem difícil. Alguns anos depois, um dos filhos dela sofreu um grave acidente e ficou acamado. Ela precisou cuidar desse filho por 5, 6 anos, até ele se restabelecer. E agora, mais ao quase final de vida, da vida dela, depois de passar por toda essa história de vida, ela descobriu um câncer. Ela estava terminando já o processo de quimioterapia. Ela tinha descoberto há cerca de 1 ano e pouquinho atrás, né, desse dia que nós conversamos. E eu também não recordo exatamente da idade dela, se era 72 ou 75 anos, mas a aparência dela era de uns 55, 60 no máximo. Enfim, ela contou toda a história dela, ela contou o quanto ela dá valor para a vida dela, para cada momento, tudo que ela faz sozinha, ela mora sozinha, morava, né, sozinha, ia para o centro fazer as coisas dela sozinha, para o mercado sozinha, ia para o clube de idosos, ia para o bingo, ia para o coral, ia para a igreja, tudo ela fazia sozinha, a pé, de ônibus. Diz que tinha os filhos muito carinhosos que se ofereciam, mas ela preferia fazer as coisas sozinha. E contou de toda a sua história, toda a motivação, que ela era muito feliz e toda animada, por mais que ela tivesse acabado de passar por uma cirurgia, né, da retirada de uma mama, ela teve câncer de mama. Por mais que ela estivesse fazendo o processo de quimioterapia para passar por tudo isso, né, estava se restabelecendo, ela me descreveu a história de motivação de vida dela.
E isso já me animou, já tirou daquele meu estado que eu estava de tristeza e desmotivação. Duas coisas que me tocaram muito é o quanto ela tentou me motivar, por mais que ela não soubesse que eu estava desmotivada, a não ser que ela tivesse visto as minhas afeições tristes naquele dia. Mas ela começou a contar o quanto é importante me manter motivado, o quanto é importante buscar as coisas, os pequenos detalhes do dia a dia para me manter feliz. E cantou para mim. Uma das atividades que ela gosta de fazer é cantar no coral, onde ela se envolve com várias pessoas, coral da igreja, e ela cantou um louvor, que era o louvor preferido dela. Começou a contar a história, né, do coral, e quanto ela gostava de cantar, mas que tinha um louvor que ela gostava muito e que eu fortalecia muito ela, e se eu queria ouvir ela cantar. E eu não ia dizer que não, né, falei pra ela que ela poderia cantar sim. E ela cantou esse louvor ali no ponto de ônibus, olhando pra mim, sentada bem pertinho, como se fosse assim uma avó cantando pra neta. Foi emocionante. Eu estava com óculos de sol, né, óculos escuro naquele dia, por ser um dia de verão muito quente, e segurando minhas lágrimas para ela não perceber que eu estava chorando de emoção, porque ela cantou um louvor muito bonito e foi de arrepiar no dia para mim. Mas a premonição aconteceu depois. Por isso eu digo que esse foi um grande sinal que aconteceu para mim, porque todo esse processo, toda essa história dela ter contado a história de vida dela sem eu nem ter perguntado, dela ter me passado detalhes de como eu me manter motivada, contou, né, enfim, passou tantos detalhes sobre a vida dela, cantou pra mim. Então pra mim esse foi um grande sinal, porque não foi somente a premonição final dela, mas de toda essa, foi cerca de 20 minutos que a gente ficou junto, uns 20, 30 minutos, em que ela contou toda essa história dela e cantou pra mim, que eu lembro dela com tanto carinho e ela serve pra mim hoje como exemplo, mesmo eu não sabendo do nome dela e nem aonde encontrá-la hoje. Quando eu avistei o ônibus chegando, me despedi dela, agradeci por ela ter cantado pra mim, por ela ter contado a história dela pra mim, e ela me deu um forte abraço, sem nem me conhecer. Um abraço muito apertado, bem demorado, daquele bem caloroso, gostoso, um abraço de vó gostoso mesmo, e falou baixinho no meu ouvido: eu te desejo muito sucesso, vai dar tudo certo na tua vida, não se preocupe. Você ainda vai se tornar uma grande empresária. Naquela hora, eu me arrepiei e chorei. O ônibus chegou logo em seguida. Eu só agradeci ela, subi no ônibus, chorei até em casa. Chorei em casa depois de ter chegado, porque aquilo me arrepiou. Essa senhora, que não foi convidada para conversar comigo, porque eu não fiz pergunta para ela, não dei margens para conversa, mas sentou do meu lado, contou a história de vida dela, cantou para mim, e no final ainda me faz essa premonição, sem nem me conhecer. Se ela tivesse mais detalhes sobre mim, ainda poderia dizer, mas sem me conhecer, eu considerei esse um dos maiores sinais que eu já recebi, que eu já pedi e já recebi de Deus. O sinal do quanto que eu posso sim me manter motivada, de que quantos problemas que eu tinha na minha vida eram pequenos comparados aos tantos problemas que muitas pessoas têm, e de que eu não deveria desistir, porque eu ia sim me tornar uma grande empresária, uma grande profissional, uma profissional de sucesso, que impacte vidas, que transforme vidas. Esse sinal que eu pedi, eu recebi de coração. Eu aceitei esse sinal. E eu não desisti. Eu pedi esse sinal, recebi esse sinal e não desisti da minha história. E agora eu quero perguntar para você: que sinais ou quantos sinais você pede para a sua vida? Você está com os olhos e os ouvidos bem abertos, de coração aberto para receber esses sinais?
quanto você está disposto a aceitar esses sinais para saber se está no caminho certo ou saber se deveria de mudar de objetivo, de metas, de ações. Fique atento aos pequenos sinais do seu dia a dia. Passe a prestar atenção. Os sinais que você pede pode estar em todas as partes, pode estar em qualquer parte, pode estar na sua frente nesse momento. Então, a partir de hoje, preste atenção em tudo que passar na tua vida, em cada pessoa que passar na tua vida, cada detalhe que passar na tua vida. E olha só essa história maluca de uma senhora que não me conhecia e fez essa premonição e com a contribuição dela fez com que eu não desistisse dos meus sonhos. Você também pode.